Atenção! Veja com cuidado e afinco essa citação de Cícero. O orador principal vai variar e modular a sua voz, aumentando e diminuindo-a e desenvolvendo toda a escala de tons. Ele evitará gestos extravagantes e ficará impressionantemente ereto. Ele não andará de um lado para o outro e, quando o faz, não percorrerá nenhuma distância. Ele não deve avançar, exceto com moderação e controle estrito. Ele deve se controlar pela maneira como segura e movimenta todo o corpo. Ele deve estender o braço nos momentos de disputa acirrada e baixá-los nas passagens mais calmas. Depois de ter certeza de que não está com uma expressão estúpida no rosto ou uma careta, ele deve controlar os olhos com muito cuidado, pois, como o rosto é a imagem da alma, os olhos são seus tradutores. Dependendo do assunto em questão, eles podem expressar pesar ou hilaridade. Você sabe do que ele está falando, não é? Sobre como as pessoas devem exercer o superpoder humano que move o mundo e a história. Eu sou o Alisson e depois da vinheta vou revelar tudo sobre esse poder, passo a passo para você. Já pensou como algumas pessoas conseguem cativar outras apenas com suas palavras? Mais que isso, conseguem convencer, persuadir, mudar os hábitos e influenciar multidões. Foi o que o presidente americano John Kennedy fez, por exemplo, ao convencer toda a nação a conquistar a Lua. Sim, ele fez isso usando a incrível habilidade de se comunicar. E o mais interessante é que as pessoas acreditam que isso é puramente um dom, que certas pessoas são magnéticas, ou seja lá o que for. Estão enganadas e por isso não desenvolvem a maior das habilidades. Sim, a oratória e o storytelling são para você também. A citação que abrimos esse vídeo é de Cícero, um dos estadistas mais influentes da Roma Antiga. Ele ascendeu ao topo da República e não foi por causa de poder, berço ou dinheiro, mas especialmente pelo seu talento como orador. E vale dizer que na época de Cícero, falar em público estava no centro da educação de qualquer cidadão romano. Se você também deseja aprimorar sua arte de falar em público, de falar com as pessoas, aqui estão 7 lições valiosas, memoráveis, que podemos aprender com ele para começar a implementar assim que esse vídeo acabar. Sem mais demora, vamos a elas. 1. Dedique-se à prática constante. Essa primeira lição já espanta muitos, eu sei, que acham que teria algum passe de mágica. Pois é, não tem. Mas praticar com método e à luz da ciência da comunicação mais atual torna possível você desenvolver mais rapidamente e de maneira muito mais autêntica e persuasiva. Mas como exatamente, Alisson? Bom, volto nisso daqui a pouco. No mais, siga o exemplo do próprio Cícero, que passava horas refinando seus discursos até altas horas da noite. Quanto mais você praticar, mais confiante e eficaz se tornará. 2. Conheça seu público. Cícero era mestre em entender as emoções e perspectivas de sua plateia. A segunda pergunta mais importante que um bom orador deve fazer é a seguinte:
Por que as pessoas, a sua audiência, devem se importar com o que você tem a dizer? Parênteses aqui. A audiência pode ser um teatro lotado, uma sala de aula, o júri num tribunal, a pessoa à sua frente durante uma refeição. Essa pergunta é fundamental. Responda sempre. Mas, Alisson, qual é a primeira pergunta mais importante? Bom, se você realmente quer saber essa, me chama lá no direct do Instagram. 3. Controle suas emoções. Pessoalmente, fico sempre muito nervoso quando começo a falar. Cada vez que faço um discurso, sinto que estou me submetendo a um julgamento. Não apenas sobre minha capacidade, mas também sobre meu caráter e honra. Mesmo enfrentando o medo de palco, Cícero não deixava que suas emoções o dominassem. Muita gente fica atrás de dica para não ficar nervoso e ansioso, mas isso não funciona se você não domina os fundamentos da oratória e da boa comunicação. É como dizer a alguém que não sabe dirigir para ele controlar um automóvel no meio da Marginal Paulista. Ele pode meditar, respirar, mas isso não faz dele um motorista e alguém capaz de tirar o carro dali. É a mesma coisa com a oratória. 4. Domine a arte da retórica. A retórica, a arte de persuadir e convencer através da linguagem, era uma das principais ferramentas de Cícero. Eu divido ela e toda a arte da oratória em 3 partes fundamentais. Primeira, afinação 360, que consiste em afinar a sua imagem vocal e a sua imagem visual. 2. Conexão. Aqui é utilizar a estratégia de storytelling, a contação de histórias, só que de maneira científica, que ensina, por exemplo, você a ativar um neuroquímico específico na mente das pessoas que te escutam. E 3. Transformação, com uma técnica para ganhar a audiência antes de se encontrar com ela. E outra, baseada no renascimento, que possibilita a você se tornar o comunicador que você desejar, literalmente. Desenvolva isso e você se tornará um comunicador autêntico, intencional e altamente persuasivo. 5. Conte suas histórias. Assim como Cícero usava exemplos da vida cotidiana para ilustrar seus argumentos, você deve fazer o mesmo se deseja influenciar as pessoas de maneira positiva. Muitas pessoas me dizem que sua vida e sua história são sem graça, que não têm boas histórias. Esse é o seu caso? Bom, esquece isso. Usando técnicas como a do Palácio Mental das Histórias e aprendendo a indexar essas histórias da maneira correta, você conecta e impacta as pessoas de maneira única. Dá só uma olhada no poder disso. Olha esses comentários. O Hugo falou assim: Nossa, eu me emocionei com essa história. Lágrimas caíram dos meus olhos. E o João Carlos disse assim: Foi uma das histórias mais impactantes que já ouvi em toda a minha vida. Simplesmente fantástico. 6. Adapte-se ao contexto. Cada situação de fala em público é única e Cícero sabia como adaptar seu discurso ao contexto específico. Esteja preparado para ajustar também você o seu discurso com base no ambiente, na plateia e no propósito de sua fala. Isso também é se preparar. Eu, Alisson, acompanhei presencialmente mais de 500 palestras e posso afirmar que levantar os dados mais importantes é algo que ajuda a controlar a ansiedade e garante parte do sucesso da sua fala em qualquer situação. E 7, encerre com impacto. Cícero era mestre em encerrar os seus discursos com uma nota poderosa,
deixando uma impressão duradoura em sua plateia. A ciência já sabe hoje que a nossa tendência é nos lembrarmos mais do início ou do final das coisas. E para ter um final brilhante, comece respondendo a essa pergunta: o que você deseja que a audiência faça seguir? Ah, lembra que na primeira lição eu ia te contar de um método que, à luz da ciência da comunicação mais atual, é possível você desenvolver mais rapidamente e de maneira muito autêntica e persuasiva a sua habilidade de se comunicar? Bom, eu gravei uma aula completa falando sobre ele. Você pode assistir ela agora, gratuitamente, clicando aqui. Na época de Cícero, falar em público estava no centro da educação de qualquer cidadão romano. Hoje, nossa educação não cuida disso, infelizmente. Mas cabe a você desenvolver essa habilidade. O link dessa aula também se encontra na descrição do vídeo. Não deixe de assistir. Ah, e no meu perfil lá no Instagram, ajudo todos aqueles que desejam se tornar comunicadores autênticos e persuasivos. Também te vejo lá. Até a próxima!